Oi, oi, você aí do outro lado, meu nome é Lucas Mendes e esse é o Pendurado na Estante, seu podcast semanal com as melhores dicas e resenhas literárias, indo de lançamentos até clássicos da literatura, clássicos dos quadrinhos e clássicos dos mangás, nunca em 10 minutinhos, sempre muito mais. Bom, gente, mais uma semana aqui com vocês, mais um dia aqui com vocês. Dessa vez a gente vai voltar para o tom mais positivo, que geralmente eu gosto de manter aqui no programa. E eu fico feliz de dizer que foi com um livro que me surpreendeu positivamente, mesmo eu já esperando que eu fosse gostar dele. Por alguns motivos que eu vou enumerar aqui pra vocês. Mas eu estou muito feliz que eu estou trazendo esse autor pela primeira vez. Eu já estava devendo trazer esse autor aqui no podcast. Mas né, não há tempo como agora. Não há momento como agora. E eu fico muito feliz que eu estou tendo essa oportunidade. Muito feliz que a gente vai poder ter essa discussão, ter esse momento aqui. E é um livro que eu estava com uma expectativa de ler já tem uns 2 anos, desde que tinha sido anunciado, na verdade. E desde o momento que ele saiu até o momento agora que ele chegou no Brasil. E eu pude ler ele. E, enfim, sem mais delongas, o episódio de hoje vai ser sobre A Sociedade de Preservação dos Kaiju, de John Scalzi. Lançamento de setembro pela editora Aleph. E bom, sobre o que vai falar a Sociedade de Preservação dos Kaiju. Bom, antes da gente entrar nisso, eu gostaria só de falar um pouquinho da minha relação com o John Scalzi. O John Scalzi, ele é um autor de ficção científica muito popular e ele escreveu um dos meus livros favoritos da minha vida, que é Guerra do Velho. Guerra do Velho é o primeiro livro de uma série de 6 livros e mais uns outros livros especiais. Eu tenho os 3 primeiros, mas eu só li realmente o Guerra do Velho, que é o primeiro livro. E foi uma leitura que mudou a minha vida. Eu acho que ele é um livro muito esperto, um livro muito dinâmico e muito assertivo naquilo que ele quer falar. E se você olhar um pouquinho sobre o que tem acontecido com a cultura pop, você vai ver muitas coisas que foram, de certa forma, tocadas pelo trabalho do John Scalzi ali. Mas o John Scalzi, ele é um autor muito prolífico, você vai encontrar coisas como Encarcerados, Red Shirts e outros. E esse é um dos livros que ele escreveu. Esse livro não era pra ser esse livro, ele era pra ser uma outra ficção científica mais sombria, mais dramática. Mas aconteceu uma coisinha chamada pandemia, que vocês vão ver que influenciou até bastante a história. E aí o John Scalzi optou por fazer algo diferente. Optou por fazer uma trama mais positiva, fechada em si mesma, e com uma pegada bem, eu diria, despretensiosa. Mas eu acho que ela tem tanto coração que ela acaba acertando exatamente naquilo que ela quer abordar, naquilo que ela quer fazer. E isso meio que é o grande charme do livro. Mas enfim, sobre o que fala precisamente A Sociedade de Preservação dos Kaiju. Objections. Just not the one you're used to. I promise you there's a good explanation. We have an orientation session that goes into it. Or you could explain it now, I said. Fine. This is Greenland. It's just on a slightly different Earth. Neve motioned emphatically at all the green. Slightly different? Gotta go with Neve's assessment at your use of slightly, Kahurangi said. All right, very different, Tom allowed. How different? Aparna asked. Tom pointed at the green. Well, that's not the wildest part. What do you mean? I asked. And then noticed a shadow cover me, the rest of the newbies, Tom, and the entrance pavilion. I looked up along with everyone else to watch what looked like a 747 lazily flap its wings across the sky. Is that a dragon? Aparna asked after a long minute. Quando a cidade de Nova York é assolada pela Covid-19, Jamie Gray perde o emprego e passa a trabalhar com entrega de delivery. Até que um belo dia, ele faz uma entrega para um cliente para lá de especial, que é um antigo conhecido, membro de uma organização de direitos de animais de grande porte, que precisa, com urgência, achar alguém que tope embarcar nesse misterioso trabalho de campo que esse amigo dele não dá muitos detalhes. E como as contas estão apertando, Jamie aceita de pronto. Só que o que Jamie não sabe
é que os animais de grande porte que ele vai lidar não estão na Terra. Bom, não na nossa Terra, pelo menos. Em uma dimensão alternativa, criaturas enormes, chamadas kaiju, do mesmo tamanho ou até maiores do que dinossauros, perambulam em um mundo quente e sem humanos. Eles são os maiores e mais perigosos pandas que existem, e eles estão em risco constante. Mas, a Sociedade de Preservação dos Kaiju não foi a única que chegou a esse mundo alternativo. Outros grupos fizeram o mesmo, e o menor descuido pode causar milhões de mortes na nossa Terra. Parece que salvar um monstro gigante nunca foi tão importante para os terráqueos, de qualquer uma das dimensões do universo. Bom, gente, esse livro, ele é... Nos agradecimentos do livro, o John Scalzi fala que ele escreveu o livro para ser uma música pop, que tivesse aquele refrão, tivesse a ponte, a coisa, você se sentisse bem e seguisse com o seu dia. Por isso eu falei um pouco do caráter despretensioso do livro, mas eu sinto que essa é uma comparação muito justa. Porque se eu fosse resumir esse livro numa frase espertinha, daquelas revistas de Letterboxd, eu diria que ele é como se a Sabrina Carpenter dirigisse Godzilla Minus One. O que isso significa fica a seu critério, mas eu vou dizer que pra mim isso é positivo. Porque é um livro que ele entende... Ele é um livro muito rápido. Ele é um livro muito dinâmico. Ele tem um pouquinho mais de 200 páginas. E ele vai muito direto ao ponto naquilo que ele quer. Então, por exemplo, ele não vai focar nos pormenores de como a gente atravessa da Terra para o outro universo. Isso não existe. Ele só é uma coisa que acontece, ponto e acabou. E vida que segue. Mas ele vai dedicar tempo considerável para entender como o mundo kaiju funciona. Como aquele ecossistema evoluiu para se adaptar não aos humanos, mas aos kaijus. Como os animais, como os insetos, como todo aquele ecossistema vai se desenvolver para corresponder a esses predadores absurdos que competem entre si, se alimentam entre si, se devoram e acasalam e criam vida e criam morte, e através da morte que eles causam, eles criam mais vida. É muito fascinante de ler, é como se fosse toda aquela primeira hora do Jurassic Park antes de transformar num filme de terror, e é um tom muito gostoso. Eu, falando agora de um lugar mais pessoal, eu sempre fui muito fã de monstros gigantes. Desde que eu assisti o Godzilla do Roland Emmerich de 98, sim, aquele que é o mais temido. Mas ele teve um impacto grande pra mim e ele começou essa grande obsessão na minha cabeça que nunca mais parou. E quando meu pai me mostrou Ultraman, quando ele me mostrou Super Sentai, isso só se solidificou mais ainda na minha cabeça. Então eu sempre fui um grande fã de monstros gigantes, especialmente quando esses monstros gigantes estão se batendo, mas também quando eles só basicamente estão sendo só monstros gigantes, quando eles são apenas monstros muito grandes. E esse livro, ele entregou exatamente aquilo que eu estava precisando e querendo ler em relação a esse tipo de conteúdo. Tem toda uma parte do livro que é muito engraçada, onde eles precisam fazer com que dois kaijus copulem, por causa que eles são parte de uma subespécie que está ameaçada de extinção, além das que já estão sendo ameaçadas, e eles chamam eles de Bella e Edward. O que eu achei lindo, eu achei sensacional, achei essa uma escolha maravilhosa, e na minha cabeça, no momento que eu li isso, eu pensei, meu Deus, mais um universo paralelo do Edward perseguindo a Bella. Achei tudo. Mas, ao mesmo tempo, tem toda uma questão muito humana que o John Scalzi coloca no livro, que também é um diferencial dele. Como eu falei, o livro ele se passa durante a pandemia, então tem toda aquela questão do isolamento, toda a questão da quarentena, toda a questão de que você abria o final do Twitter e você só passava raiva, você ligava nas notícias, você sentia medo, você olhava pra rua e você não conseguia confiar no ar que você estava respirando. Eu acho que é um desses livros de pandemia que capta muito bem aquele sentimento de isolamento, o sentimento de uma necessidade de conexão, uma necessidade de não estar inserido nesse medo constante. E eu acho que o livro ele captura isso de uma forma muito forte. Eu lendo, eu estava tendo uns flashbacks de guerra dessas partes. Mas principalmente eu acho que é um livro que ele também encapsula todo o escapismo. Por exemplo, é uma sensação que eu senti muito durante
durante esse período de tempo tão sombrio. E uma coisa que acontece com o Jaime, por causa que ele literalmente vai para um outro mundo. E a vida dele, ele ganha outro tipo de perspectiva. O jeito como ele encara a própria vida profissional, a própria vida acadêmica, por causa que ele largou o doutorado, porque ele se sentia frustrado, ele achava que aquilo não ia render em lugar nenhum, e logo depois o mundo dele parou. Eu acho que isso é muito relacionável. Tem toda uma questão também em relação à precarização do uso dos trabalhadores, especialmente dos entregadores. Toda uma questão que ele faz com a empresa que o Jamie trabalhava, que era a Food Mood. Não é assim que se fala, mas é uma empresa fictícia e eles são escrotos. Então não importa. Mas o jeito como ele usa isso para poder mostrar como os grandes empresários, mesmo nessa época, estavam preocupados somente com como aquilo ia afetar a capacidade deles de lucrar e em nenhum momento estavam pensando nas pessoas, não estavam pensando na segurança das pessoas, somente naquilo que ia afetar o lucro. Acho que, querendo ou não, é um tipo de mensagem que vai continuar permanecendo relevante, você querendo ou não. Então tem essa pitada de consciência social, tem essa pitada de crítica às mazelas constantes do capitalismo, tem todas essas questões, mas eu acho que o que mais me pega é que é um livro muito divertido. Tem personagens muito divertidos, o protagonista, o Jamie, ele é sensacional, ele é muito proativo, ele é muito sarcástico, e ele é muito eficiente naquilo que ele faz, ele tá sempre muito disposto a aprender, então acompanhar a jornada dos olhos dele é legal. Tem outro personagem que é o Tom, que é justamente o cara que contratou o Jamie. E eu acho que ele faz uma figura muito boa, que ele é tipo esse personagem, aquele arquétipo do personagem mais velho, que vem trazer a sabedoria pro jovem, que é ríspido, que não sabe ainda da vida, mas ele tá disposto. Isso é legal. Acho que também tem todo o grupo de amigos do Jamie, que são todos cientistas, todos doutores. Que eu vou dizer que eles não são exatamente muito memoráveis, eu não lembro o nome deles direito, mas eu gosto da função que eles têm, por causa que um é o químico, outro é o biólogo, outro é o físico, tem essas coisas que são legais. Eu gosto como é um livro também diverso, tem personagens trans, tem personagens não binários, tem personagens queer, que estão sempre ali inseridos, personagens racializados, mas é de uma forma meio que muito natural pra mim, por causa que, apesar de em nenhum momento o livro nem, inclusive, ele nem especifica qual é o gênero do Jamie, até o John Scarsdale falou que isso meio que não importa pra história, mas eu gosto de ler ele como um homem bi, pelo menos na minha coisa, devido ao que ele sai acertando com todo mundo, que é divertido. Não, eu nunca cansei dessas partes em nenhum momento. Mas ao mesmo tempo não é um livro de romance, é um livro sobre amizade. E é uma jornada bacana de você ler, por causa que aqueles personagens eles existem, por causa que eles estão naquele momento para poder lutar pelos caju, lutar para preservar o modo de vida deles. Eu gosto como ele usa basicamente todos esses últimos 70 anos de histórias de caju para poder criar algumas coisas pro livro. Então você vai ver óbvias referências ao Godzilla, você vai ver coisas do Gamera, você vai ver coisas que o Guilherme Del Toro já trabalhou, você vai ver pitadinhas de Evangelion, você vai encontrar muita coisa aqui. E isso eu acho que é muito revigorante, porque mostra que o autor ele não tá só tirando da cabeça dele, ele tá fazendo aquela homenagem, mas ele também tem cabeça para poder fazer a sua própria mitologia, a sua própria brincadeirinha ali com a história. E isso é muito, muito legal. É muito divertido. Eu preciso fazer um elogio para a tradução do Samir Machado de Machado. É impecável o trabalho de tradução dele. Para quem não sabe, o Samir Machado de Machado ele é professor e ele também é autor. Ele leu um dos melhores livros que eu li ano passado, que é O Crime do Bom Nazista. E ele também tem um livro que é sobre espiões brasileiros queer, chamado Homens Elegantes. Leiam Samir Machado de Machado, vale muito a pena. E eu sinto que ele capta muito bem o estilo que o John Scalzi tem, que é essa coisa muito bem humorada, mas que quando o tranco pega tem que ser sério, tem que ser dramático, e que quando fica triste, quando fica tenso, ele faz ficar.
Funciona muito, muito, muito bem. E principalmente por causa que, eu vou dizer, o livro ele é um livro muito previsível, não existe nenhum tipo de grande reviravolta, não existe nenhum tipo de grande surpresa. O livro ele tem um antagonista, e ele é um antagonista muito óbvio, mas eu não tive problema com isso, por causa que eu sinto que o livro ele meio que fica naquele limiar entre ele é quase uma sátira aos filmes de monstros gigantes, ao mesmo tempo que ele tem essa grande reverência por eles. E como ele tem esse ritmo tão gostoso, eu não estava me importando. E acaba que o vilão, ele meio que serve pra fechar tematicamente a história, fechar aquilo que ele quer dizer, fechar as ideias que ele estava tendo com aquele livro, com aqueles personagens. Então eu não me importei se tão previsível, até porque eu tava pensando assim, se o final chegar no final e eu me sentir satisfeito, eu terei perdoado essa parte meio do livro, porque é tão divertido, é tão criativo, é tão bacana de você ver pra onde os personagens vão, o que eles estão fazendo, o que eles estão criando, que eu tava tipo assim, cara, eu tô se sentindo bem lendo o livro. E isso mostra que o livro tem qualidade. Por causa que os personagens eles são bem delimitados, a história é muito carismática, o universo é muito chamativo e envolvente, a narrativa é fluida. Não, esse é um livro que você lê em um dia. Eu não li em um dia, porque a vida adulta não deixa, mas esse é o tipo de livro que tranquilamente você consegue ler numa sentada. E essa edição, a edição nacional, ela ficou maravilhosa. Não sei quem foi o artista responsável pela capa do livro aqui no Brasil, mas seja lá quem você for, você é incrível. Essa capa é incrível, é a melhor capa que esse livro tem em todo o mundo. E, enfim, eu acho que esse é o tipo de livro... Não é o melhor livro que eu li esse ano, mas eu acho que é o livro que mais me deixou feliz. É um livro que desde o momento em que eu abri ele, eu fechei ele, eu tava com um sorriso no rosto e pensando assim, cara, como é bom a vida. Como é bom acreditar que vai ter um amanhã, como é bom acreditar que as coisas vão melhorar. E tudo isso com uma história de monstros gigantes. Com a Kaiju, a mais importante, chamada Bella. Sabe? Eu fiquei imaginando uma Kristen Stewart gigante com a cabeça do Godzilla. E foi uma imagem linda. Ela certamente irá aparecer nos meus sonhos. Enfim, gente, esse é o livro. Antes da gente partir para eu comentar só um pouquinho com spoiler, algumas coisinhas só. Eu queria agradecer a você ter ouvido. Leia o livro, vale a pena. A edição da Aleph é maravilhosa, eles fazem um trabalho gráfico e trabalho de tradução incrível, eu recomendo demais. E esse, como eu falei, pode não ser o melhor, mas ele é um dos meus favoritos de 2024. E eu consigo me ver voltando a ele. E eu espero que ele tenha algum tipo de continuação. Mas caso não, que seja somente essa jornada e acabou, eu estou muito, muito satisfeito. Technically not a dragon, Tom said. Technically? Neve exclaimed. Kahurangi nodded and pointed. Once again, Neve speaks for me. If it's not a dragon, what is it? I asked. It's a kaiju, Tom said. A kaiju. Yes. An actual fucking kaiju, I repeated. Like the Japanese movie monsters. Almost exactly like that, Tom said. Hey, I told you we worked with large animals. Dude, I thought you were talking about polar bears. Tom laughed and shook his head. Nope, actual fucking kaiju, as you put it. It's in the name after all. What? I said. KPS, Tom said. It stands for Kaiju Preservation Society. That's who we are, Jamie. That's why we're here. That's what we do. Bom, gente, só pra gente não ficar sem a parte com spoiler, mas poder dar uma mergulhada um pouquinho, não diria profunda, mas algumas coisas, eu queria só falar sobre alguns detalhes. Por exemplo, a questão do vilão. Eu não me incomodo de que o vilão é o CEO da empresa que demitiu o Jamie. Eu acho que isso, como eu falei, é parte do tema. Então, toda aquela parte quando ele chega lá pra fazer turismo na Terra Kaiju e tenta subornar o piloto e quase morre por isso. Depois o Jamie vai lá e vai servir muita tortura psicológica com ele. E isso motiva ele no final a fazer aquela vingança e matar o Tom e matar uma equipe inteira.
que é quando o livro basicamente troca de tom, ele vai pra essa veia mais dramática, funcionou pra mim, porque como eu falei, ele tava tentando fechar a história basicamente nela mesma, ser aquela coisa, e toda a questão do final dele ser um final tão sangrento. É um final horrível. Tipo, eu pensei, sinceramente, que o livro fosse seguir pra um final de conciliamento, o que estava me incomodando, provavelmente eu teria até dado uma nota mais baixa se fosse seguir essa linha, porque ele meio que dá essa impressão de que ele vai, que tudo bem, ele é desse jeito, mas ele não é definido por isso. Só que aí ele dá uma guinada tão tão macabra, e o fato de que o cara é devorado vivo é tão repugnante e maravilhoso que eu fiquei, não, ele entregou. Ele entregou o que ele tinha que entregar, ele fez o dever de casa, eu estou orgulhoso dele. Foi basicamente a sensação que eu tive. E eu gosto muito por causa que tem a moça do RH da empresa, que no começo do livro ela sabia que o Jamie ia ser demitido, e ela não fala nada, porque ela não tá com medo de perder o emprego. No final ela perde o emprego de qualquer jeito, e ela é obrigada a trabalhar com delivery, e aí quando o Jamie vê a oportunidade basicamente de retribuir, ele resolve agir como o Tom agiu com ele, e ele dá a oportunidade de emprego dela pra ela entrar na Sociedade de Preservação dos Kaiju, e mudar a vida dela, e mudar a história dela, sabe? Não ser igual o que o chefe escroto dele era. Eu acho que é um final excelente. Eu acho que é um livro muito cinematográfico. Espero que ele ganhe algum tipo de adaptação, com sorte uma adaptação animada. Acho que seria perfeito, mas caso alguém realmente pense, não, vamos fazer um live action disso, que seja divertido, que seja bem feito, porque é isso que esse livro merece. Now he's thinking about me every night. Oh, isn't that sweet? I guess so. So you can sleep, baby, I know. Is that me, Godzilla? É isso. Eu não sei o que foi. Enfim, esse foi o Pedro da Estante dessa semana. Nossa programação do mês do horror está chegando. Vem aí, vocês não perdem por esperar. Vai ser uma delícia. Eu sou o Lucas Mendes. Esse foi o episódio de hoje. E a gente se vê semana que vem.